Olá, bom dia! Eu sou Juliana Carreira, eu estou na Arena Virtual da Bienal Virtual de São Paulo para mediar uma conversa sobre alimentação e qualidade de vida, mais precisamente sobre o impacto da alimentação não só no corpo, mas também na mente, no espírito. Ao meu lado estão a veganóloga Alana Rox, autora dos livros Diário de uma Vegana 1 e 2, a nutricionista Gisela Savioli, autora de livros como Alimente Bem Suas Emoções, e a nutricionista Luciane Crossara, autora do livro Alimento, Movimento e Alma, Receitas para o Equilíbrio. Bom dia, meninas, é um prazer conversar com vocês. Bom dia. Bom dia. Na correria do dia a dia, muita gente acaba não prestando atenção no que está comendo ou recorre a dietas muito restritivas para atingir algum objetivo estético, que podem não ser tão saudáveis, né? Para começar, assim, no geral, o que é alimentação saudável para vocês, Gisela? Bom, é um prazer estar aqui com duas colegas também, né? Veja bem, alimentação saudável é aquela que coloca o nosso corpo, que é feito de células, cujas quais trocamos 50 milhões todos os dias, e células que são feitas e sintetizadas a partir de nutrientes. Então, uma alimentação saudável é aquela em que eu consigo proporcionar nutrientes que vêm do alimento, porque a matriz alimentar ela é perfeita. Então, tudo aquilo que está na natureza, como Deus colocou, eu costumo dizer, é aquilo que é perfeito para nós. Então, o ser humano que faz realmente uso dessa ferramenta chamada alimento e com equilíbrio, evidentemente, comendo assim todas as porções e todos os alimentos em si, os grupos de alimento, realmente o que ele está fazendo? Ele está tornando o seu corpo, que é perfeito, essa expressão. Então, muitas vezes nós estamos nos sentindo mal, em todos os sentidos, física, psíquica e até espiritualmente falando, porque não estamos nutrindo esse corpo humano que é tão perfeito. Posso complementar o que a Gisela falou perfeitamente já? Eu acho que é também você ajudar o seu corpo a trabalhar como ele nasceu para trabalhar, né? E muitas vezes a pessoa nunca nem permitiu, ela nunca nem vai saber qual que é o potencial pleno do próprio corpo, do próprio organismo, né? Porque é como se o corpo dela ficasse se defendendo dela mesma, todos os dias, 24 horas. Então, é isso. Acho que a alimentação saudável, com alimentos que vêm da terra, né, que são o resultado das energias do sol, né, da luz, da água, do ar, da terra, dos elementos, ela se alimentar, não só fisicamente, mas energeticamente, né, porque a gente é 99,99% energia, né, a parte da matéria é 0,01%. Então, você se alimentar de energia, né? Acho que a alimentação saudável é isso, você ajudar o seu corpo a ser como ele nasceu para ser. E, só falando um pouquinho, que é tão importante a gente falar que a alimentação saudável é muito individual, então que a alimentação saudável para um não é para outro. Então, a gente trazer para essa equação aí o autoconhecimento, porque através dele a gente realmente vai ter a alimentação saudável. Isso aí, meninas. Exatamente, nós que praticamos a nutrição funcional, que nós sabemos que existe uma coisa chamada individualidade bioquímica, né? E é exatamente isso. O que é bom para uma pessoa pode não ser exatamente aquilo. E ainda o que a Alana falou, nós temos uma expressão genética e nós temos, quando eu digo que o corpo é perfeito, porque, gente, você pode ter herdado um pedacinho do DNA da mamãe e um do papai, e esse aqui do papai não está muito bom. O corpo silencia. E ele só vai expressar o que é bom. Mas, de repente, em função de escolhas inadequadas, nós estamos vindo de um momento do Novembro Azul. Só 12% dos cânceres de próstata é que são realmente genéticos, 88% meio ambiente. Então, se você tem um gene que está silenciado, mas de repente você faz escolhas erradas, inclusive não só escolhas
em termos de alimentação, pensamentos, é exatamente como a Alana está falando, né? Então, nós somos um todo, e daí o que acontece? Você pode estar ligando esse gatilho para expressar um gene que não está tão bom. Exatamente. Quando o assunto é alimentação, é muito comum a gente ouvir falar em calorias, percentual de gordura, quantas gramas de carboidrato, de proteína, vamos falar de perda de peso, ganho de massa, mas eu, pelo menos, não costumo ouvir as pessoas dizerem, eu vou fazer uma reeducação alimentar para ver se eu fico mais animada, para ver se eu fico menos ansiosa, mais feliz. Mas há alguns anos eu assisti a uma palestra da Alana, e você falava, Alana, sobre como as mudanças alimentares influenciaram no seu bem-estar, até no seu emocional, né? Acho que principalmente no meu emocional, se é que a gente vai chamar isso de emocional também, né? Bom, eu nasci vegetariana, né, numa família carnista, de gaúchos, comedores de carne, só que desde neném eu não aceitava nada de origem animal, né? Não aceitava carnes e animais, mas eu era ovo-lacto vegetariana, né? Eu comia ovo e leite, muito derivado de leite, porque a gente, como ovo-lacto vegetariano sem informação, que é o caso de muita gente, você acaba achando que precisa da proteína animal, do cálcio e etc. E, na verdade, é uma inverdade isso, né? E eu comia muito inflamatório, então eu estava sempre inflamada, né? Então eu tive vários problemas de saúde, como todo mundo tem, todas as ites, laringites, faringites, amidalites, e sinusites, e refluxos, e enxaquecas, né? Eu achava, né, Gisele, que eu tinha herdado a enxaqueca da minha mãe, que eu não tinha herdado o olho azul, mas eu tinha herdado a enxaqueca, né? Deus quis, é assim, genética. Só que eu entendi que a gente herda muito mais do que a genética, né? A gente herda hábitos errados de uma família e uma sociedade inteira, né? E eu também tive, por mais de 10 anos, transtornos de ansiedade e depressão graves, né? Eu achava também, eu em centro espírita, e eu tomei todos os ansiolíticos e antidepressivos que vocês podem imaginar, e eu falava, gente, mas não sou eu. Eu sou tão positiva, eu não tenho motivos para ter isso, eu não entendia porque eu tinha isso, né? E, na verdade, toda vez que eu tinha enxaqueca, era o gatilho para as minhas crises de ansiedade e depressão por semanas. Então, na verdade, eu, depois de estudar muito, né, porque minha mãe, com 42 anos, minha mãe que tinha sintomas parecidos com os meus, na enxaqueca, principalmente, minha mãe teve 3 AVCs isquêmicos gravíssimos, e eu fiquei com medo que eu fosse para o mesmo caminho. Minha mãe tinha 42 anos, muito nova, né, e ela tinha hábitos considerados saudáveis comuns, né? Ela não fumava, não bebia, não comia fritura, comia lá sua carne, comia lá seu, né, gaúcha, né, a gente gosta, então, e aí eu fiquei com muito medo que eu fosse pelo mesmo caminho da minha mãe, assim, e aí o nosso neurologista que operou minha mãe, que eu estava sempre lá, porque eu estava sempre cheia de coisa, né, então os médicos eram meus amigos, mas nunca um médico tinha perguntado o que eu comia, nunca. E eu lembro que eu cheguei na porta da UTI e falei assim, Alexandre, não tá mais dando para viver do jeito que eu tô vivendo, porque eu não tô vivendo, eu tô sobrevivendo. E eu não queria me tomar remédio, eu não queria sobreviver à base de remédio, que não era eu, né? Aí ele fez a pergunta que mudou a minha vida, que fez assim, né? Luz. Alana, será que alguma coisa que você come não desperta a enxaqueca, então todo o resto? Eu falei, na hora eu falei, na minha defesa foi, não, mas eu sou vegetariana, não pode ser, eu sou saudável. E aquilo ficou na minha cabeça, martelando, né? E fui para casa. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu fui tomar o meu ansiolítico, porque eu estava no pico da minha crise de ansiedade, fui tomar um ansiolítico e fiquei torcendo para aquele ansiolítico passar por todas as minhas células muito rápido, assim, para fazer efeito muito rápido para me acalmar. E aí, em seguida, eu fui jantar. E eu coloquei, né, o meu alimento na boca e fiquei imaginando ele entrando por todas as mesmas células, né? Eu falei, não, pera, será que então eu estou fazendo alguma coisa errada? Voltei no dia seguinte no hospital e falei, Alexandre, me dá um livro, eu quero entender como que o meu corpo funciona, né? Eu quero entender a fisiologia do meu corpo que a gente não conhece, né, gente? Vocês sabem, né? O ser humano é o único ser na natureza, que não conhece o seu próprio corpo, que não conhece as suas funções, que não sabe o seu propósito no planeta, que não sabe do que se alimentar. Tudo que a gente sabe foi ensinado por alguém, que foi ensinado por alguém que aprendeu errado, né? Então, a gente é vítima aí de um histórico de alimentação errada, ou de uma indústria que faz a gente acreditar, né, que a gente precisa de determinados alimentos. Enfim, e aí, vou resumir uma história de anos e anos de estudos, e fui estudar fisiologia, né, fui estudar como meu corpo funcionava, nutrologia, a química natural dos alimentos, como que os alimentos funcionam em relação ao meu corpo. E quando eu vi, eu estava estudando antroposofia, astrologia, tudo fazia sentido, tudo. Eu falava, meu Deus do céu, como é que ninguém fala disso, né? E aí, 16 anos atrás, vim para São Paulo, e eu vim morar sozinha, vim por causa da música, né, eu era cantora. E eu falei, gente, eu não posso mais me dar o luxo de passar mal, eu não posso me dar o luxo de ter crises, porque eu vou estar sozinha e eu preciso tirar isso da minha vida, né? Eu fui tirando
da minha alimentação tudo que pudesse me inflamar, tudo que... Eu comia muito queijo. Queijo tem o quê? Tem muito cálcio, mas não tem pouquíssimo magnésio. Queijo de leite de vaca, né? Queijo de origem animal. E o que é responsável, né, por você evitar depressão, ansiedade, estimular a produção de serotonina? Magnésio, né? E aí você come muito queijo, muito derivado, além de inflamar seu intestino, que produz quase que 80% da sua serotonina, você está comendo muito cálcio. Se você não tem muito magnésio nesse cálcio, nesse queijo, de onde que vai tirar esse magnésio? Do seu corpo também, né? Então, eu comecei, na verdade, a limpar o meu corpo, desobstruir os canais físicos, consequentemente os canais energéticos também. Aí isso me deu, minha mente sentiu necessidade de meditar, então quanto mais eu meditava, mais eu também produzia dimetiltriptamina, que é o DMT, que é a conexão com a espiritualidade. Então, quanto mais eu obstruía meu corpo, mais serotonina eu produzia, mais feliz em êxtase eu ficava. Falava que tinha picos de felicidade, aqueles êxtases, né? E aí mais eu meditava, mais eu conectava mente e corpo, e aí conexão com espírito, mente, corpo, espírito. E aí você entende que você veio fazer nesse planeta, o seu propósito, e aí você é tomado por uma felicidade plena, tão sublime, você fala, e aí tudo muda, né? Então eu curei todos os males físicos e emocionais e mentais, né, através da alimentação, e desde então, 16 anos que eu não tenho uma dor de cabeça, faz 16 anos que eu não dou um espirro, que eu não tenho um resfriado, não tenho uma gripe, faz 16 anos que parece que eu vou acender que nem uma lâmpada de tanta energia, e é muito transformador, né, porque se tu pega o núcleo de uma planta, de um brócolis, de uma couve, né, tu pega o núcleo de uma folha, da clorofila, o que tem ali dentro? Magnésio, né, magnésio absorve energia e mantém energia, você vai colocar esse magnésio para dentro do seu corpo e vai segurar a energia dentro do seu corpo. Agora, se você pega o núcleo de uma célula animal, do sangue, hemoglobina, tem o ferro, que vai absorver a energia, vai transportar até essa célula ir morrendo, né? E a energia ir embora. Então, quando você, vamos imaginar de uma forma bem lúdica, né? Que você vai ingerir essa célula para dentro do seu corpo, a célula, o instinto de uma célula, de um ser vivo, é não querer morrer. Então, vai ficar tentando tirar a energia do ambiente onde essa célula está, que é o seu corpo, né? Então, se você quer um corpo saudável, não tem como você colocar morte para dentro do seu corpo. Colocando morte para dentro do seu corpo, não tem como você ter saúde. Não tem como, né? Se você quer vida, se alimente de vida. Se você se alimentar de morte, não tem como você ter um corpo saudável, nem emocionalmente, nem fisicamente, nem mentalmente. Também tem uma coisa, né, meninas, que a Alana diz, que, assim, estava sempre se sentindo mal. Se a gente está falando do nosso estado emocional, quem é que fica feliz quando está todo dia se sentindo mal? E é tão comum quando você conversa com as pessoas, sim, eu tenho enxaqueca, mas isso é normal. Sim, eu tenho... Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem. É normal. E, gente, não dá para ter qualidade de vida assim, né? Eu gosto de falar que não é normal, é comum. Exatamente, exatamente. Não ficar doente. É comum porque está todo mundo cometendo os mesmos erros. Não é? Criança ficar doente é normal. Criança todo mês tomar antibiótico, super normal. Imagina, tirar a amígdala com 4 anos, normal. Você falou de antibiótico, um dos grandes problemas e preocupações dos ambientalistas e cientistas hoje é a quantidade de antibiótico que existe nas águas, a quantidade de antibiótico que tem no meio ambiente. Você hoje abre a torneira e escova o dente com antibiótico. Você abre a torneira e escova o dente com... Né, você abre o chuveiro, você toma banho com antibiótico. De onde veio esse antibiótico? Da indústria farmacêutica? Não, da indústria da pecuária, né? Da agroindústria. Então, isso é irreversível, tá? Irreversível, não tem volta. As pessoas vão morrer aí de gripe, vão começar a morrer de corte na mão, vai machucar na cozinha, aí cozinha vai... É isso, já está acontecendo. Fora os antibióticos que as pessoas tomam constantemente, né? Para coisas que a alimentação preveniria, uma dor de garganta, uma sinusite, uma rinite, uma bronquite, enfim, todas essas inflamações de repetição. O maior inflamatório da natureza, a cúrcuma, né? Que você pode plantar na sua varanda aí, né? Quem quer que você saiba, né? Que você pode, não precisa ir na farmácia comprar fofofrenes, né? Para sua dor de garganta, você pode ter aí no seu jardinzinho tudo que você precisa, todo o seu remédio, né? Luciane, diga, meu bem. Eu ia te falar essa coisa que você falou da correria, né? De como as pessoas se acostumam com esse mal-estar e acham que isso é normal. Eu acho que a gente começa a ver as pessoas que estão sem a consciência alimentar, que eu falo que estão no piloto automático, elas não conseguem nem perceber
o que aquele alimento está causando para corpo, mente e espírito. Não conseguem nem ver isso, né? E acabam que na correria se alimentam dos alimentos mais fáceis, fast food, deliveries e saquinhos, caixinhas, e não conseguem tatear, né, o que isso está causando. E do outro lado, a gente tem as pessoas que estão nas dietas malucas, né, que é a questão da sua pergunta aí, que você levantou, das dietas, qualquer coisa, né, malucas, restritivas, sem orientação de nutricionista, de médico, e são pessoas que chegam até, isso eu vejo muito na minha clínica, ortorexicas, assim, completamente obcecadas pela alimentação e por nutrientes, estão esquecendo que a alimentação é mais do que isso. Existe um compartilhamento, existe uma nutrição através da cozinha, do cozinhar, que está sendo negligenciada. Então, é muito importante, porque isso também nutre a alma. Então, quando eu falo que a gente também não pode olhar a alimentação em bases calóricas, que a nutrição não faz mais isso, a nutrição funcional não faz mais isso, ela está olhando, a gente já tem tantos estudos maravilhosos com nutrientes, a gente também não pode só se alimentar do nutriente separadamente, não é? A alimentação é um todo, é a preparação, é a sinergia entre esses nutrientes. Então, essa equação, ela tem que ser com a bioquímica individual, realmente os nutrientes, é você entender o que é bom para você, e de novo eu falo, o que é bom para você, porque pode não ser bom para o outro, porque alimentos que são considerados saudáveis talvez não sejam bons para você. E a gente tem que colocar nessa equação a sustentabilidade, porque hoje não dá para tirar isso fora, a Alana toca nisso, quer dizer, você tem que saber do canto à mesa, você tem que trazer isso, eu trago isso no livro através das punks, eu tenho um jardim punk que eu ensino para os meus pacientes, eles podem ir lá colher nesse jardim, aprender. Práticas, né, Lu? Bacana. Sim, tem tudo ali, a gente tem tudo ali, e tem que trazer para essa equação que a Alana também tocou, e a antroposofia e o budismo trazem isso muito bem, a astralidade desses alimentos, a energia vital, como a gente prepara eles, se a gente está comendo a carne animal, a antroposofia, ela traz muito isso, né? A gente usa o nosso sistema neurosensorial para digerir essa carne animal. E aí a gente fica pesado, né? Então, assim, eu não sou vegetariana, mas eu fico vegetariana, e eu faço muitos cursos de meditação. Se você come carne, você não consegue fazer os exercícios adequadamente. Isso é muito interessante. A sua conexão é completamente diferente. Então, essa equação tem que ter isso. Tem que ter a bioquímica individual, tem que ter a sustentabilidade e tem que ter a energia vital dos alimentos, para compor o que é uma alimentação saudável, que é a sua pergunta. Exato. Inclusive, só complementando um pouquinho aqui, Ju, o que todas falaram, esse livro aqui, esse livro Alimente Bem Suas Emoções, porque eu faço parte de uma comunidade católica, né? Então, foi justamente observando o quanto a alimentação modificava a oração dos missionários, que os diretores espirituais desses meninos chegavam depois para mim e falavam assim, escuta, o que você deu para a alimentação lá que você mudou dos meninos? Porque eu também quero, porque eles conseguiram fazer um upgrade da vida de espiritualidade baseado no alimento. E outra coisa, naquele livro O Alimente Bem Suas Emoções, o que ficou muito claro, a gente faz uma anamnese maravilhosa, né? E de repente sempre, porque a pessoa não te busca exatamente como você já, ninguém busca, porque eu quero me sentir melhor, busca porque está com uma dor na articulação, ou porque está com algum problema físico, ou porque quer emagrecer, e aí a gente sempre vem com aquela famosa frase, então você não vai emagrecer para ficar bem, você vai ficar bem para poder emagrecer, né? E nisso você vai observando que aquela lacuna onde você preenche, como é que você está sentindo ansiedade, depressão, irritabilidade, seu sono, se acorda de mau humor, aquela coisa toda, ali está tudo com as notas máximas, mas ninguém percebe. E eis que quando temos um retorno nesse paciente, ele ficou bom de várias coisas, inclusive, né?
daquela parte, e foi justamente porque nós fazemos, meu marido e eu, nós somos missionários também de uma comunidade, a Canção Nova, né? Então, uma vez por ano, o Rock realiza um Kairos sobre depressão, e aí eu comecei a falar, justamente nesse Kairos, da importância da alimentação para evitar a depressão. Porque eis que, como você mesmo falou, Alana, essa bendita dessa caseína, que a caseína humana para a qual o ser humano foi feito, é a caseína do leite materno, que é 18% em 1 litro de leite materno. A da vaca é 82%. Como é que o ser humano, que foi feito com tanta perfeição, vai ter tanta enzima digestiva para conseguir quebrar aqueles 82% da caseína, que ainda por cima nem é alfa, né? É beta, né? Se a gente olhar ainda por esse lado. E fora que eu não entendo uma coisa que eu sempre questiono no paciente, porque é um mito esse negócio do leite, né? Parece que você está ofendendo a natureza quando você fala do leite. É muito cultural, né, gente? Nossa Senhora, e quando você atende fazendeiro, né, principalmente, mas olha, eu já cheguei a mostrar, porque aí eu faço a minha palestra, eu faço uma palestra para o paciente, né, o meu computador, eu boto aqueles slides de Harvard, e aquelas famosas informações que aí não tem quem não se renda a elas. Mas eu só pergunto o seguinte, gente, tudo bem, leite não é proteína? Claro, ok. Agora, o que acontece quando o leite entra no nosso organismo? A gente não precisa do estômago ácido para liberar uma enzima que vai fazer aquela primeira quebra da proteína. Você está pondo leite no organismo, como é que fica esse estômago? Ele não muda de ácido para base? Então, como é que ele vai ativar a própria enzima para digerir a proteína do próprio leite? Lembrando que nós temos justamente esse problema dessa falta dessa digestão dessa proteína, falando também do glúten. E o que acontece? Prejuízos enormes no nosso intestino, porque hoje a gente sabe que a nossa microbiota intestinal é o que faz a diferença entre saúde ou não. É aquela coisa do cérebro e intestino, que nós sabemos tanto como é que essa conexão é feita, né? E, no final, o que acontece? Essa caseína não permitindo ser quebrada, ela acaba atravessando a parede do seu intestino pelo lado mais errado, porque ela tem que ser absorvida em forma de aminoácido. Aquela caseína tem que ser quebrada em aminoácido. Toda a proteína que você come, ela tem que ser quebrada em aminoácido para ela poder ser absorvida, para cair na corrente sanguínea e fazer a sua função. Então, eu sempre digo, nós não somos o que comemos, nós somos aquilo que nós conseguimos absorver. E agora eu ainda digo mais, nós somos aquilo que nós damos para comer para as nossas bactérias intestinais. E delas realmente é o que faz a diferença, saúde ou não. E quando você está com aquela proteína enorme da caseína, uma das, né, da caseína no seu intestino, além de você estar favorecendo a nutrição da sua microbiota, que não é do bem, basta dizer que quando elas fermentam, elas produzem cadaverinas e putrecinas. Com esses nomes, a gente já está vendo tudo, né? E eis que ao passar pela corrente, para a corrente sanguínea, seu corpo não entende, porque afinal de contas, você come comida, mas seu corpo não entende comida, ele entende o nutriente que está nesse alimento. E no final cai lá a bendita um exemplo, né, da caseína, como a Alana falou, estou pegando esse gancho, e aí seu sistema imune fala assim, alguém invadiu esse organismo, porque quando você estava na barriga da mamãe, e você estava prontinho, seu sistema imune foi apresentado a você, então ele sabe exatamente o que lhe é próprio, e quando cai essa caseína, fala, não é próprio, e começa toda essa inflamação, como a Alana falou, e como você também está falando, só que tem um detalhe, isso não para só na circulação, isso vai parar no seu cérebro, porque a tal da caseína, assim como a parte daquele glúten que a gente não quebra, que é a parte da gliadina principalmente, aquilo tem uma afinidade enorme por receptores no cérebro, porque elas se parecem demais com as nossas endorfinas. Aquilo que é produzido quando você faz uma atividade física, quando você está feliz, quando você medita ou você reza e tem aquele prazer, né? Você produz endorfina. Só que a endorfina tem caminho bonitinho, passagem direta pela barreira hematoencefálica, para produzir o quê?
essa sensação gostosa no seu cérebro. E adivinha quem pega carona na mesma via? A caseína e o glúten, fazendo o papel da caseomorfina e gluteomorfina. Então, ocupa receptor cerebral, dá prazer. Por isso que aquelas pessoas que dizem assim, ai, doutor, eu preciso de um leitinho, ai, eu preciso daquele biscoitinho. É para acalmar o cérebro. Acalma no momento. E depois é um prejuízo danado. Por quê? Porque você está com substâncias que não deveriam estar ocupando receptores cerebrais, mas você tem um sistema imune local que está ali vigilante e fala o quê? Peraí, isso aqui não é endorfina. E como é que seu sistema imune retira aquilo que não lhe pertence? Inflamando. O que é a depressão hoje, classicamente já colocada pela medicina? Uma doença inflamatória cerebral. Resumindo, está aí a situação que nós estamos vivendo hoje. E muitos psiquiatras já estão, antes de medicar, mudando a dieta do paciente, né? As psiquiatras, graças a Deus, eu não consigo há 3 anos, assim, porque para mim foi determinante a cura da minha depressão. Né? Inclusive, nesse livro do Alimente Bem Suas Emoções, porque, assim, a pessoa mais difícil de eu poder convencer para alguma coisa, o meu marido, que é médico dentro daquela medicina clássica, né, da acadêmica, né? Mas realmente teve uma hora, porque toda hora eu mostrava umas evidências, né? E ele olhava e falava assim, sabe que eu acho que esse glúten realmente tem uma porcaria que está fazendo efeito. E ele escreveu a apresentação desse livro, e ele cita um psiquiatra americano famosíssimo que diz assim, enquanto a nutrição for negligenciada, muitos medicamentos antidepressivos não vão fazer efeito. E estamos aqui nessa situação. Lugar de médico devia ser na cozinha, né? Mas né? Eles já estão indo, né? Já. É muito bacana, né, Alana? Eu acho que os médicos já estão fazendo esse processo. Muito. Sabe o que você falou do leite? Então, só para... Nos 30 anos, assim, começa a descobrir. Fala, descobri que eu sou intolerante, né, a leite, o mundo acaba. Eu falo, que bom que você descobriu que você não é um bezerro, né? Na realidade, você não é um bezerrinho. Então. E fora que no leite tem caseína, todo inflamatório, mas tem pus, né? Que a vida permite. Gente, tem beta-lactoglobulina, que leite humano não tem. Antibiótico, conservante, hormônio. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Não. O que vocês estão fazendo aqui... E aí parece que o mundo acaba, né, Alana? Assim, falando da cozinha, parece. E que é onde a Alana coloca, né, tem todas as receitas. Então, assim, eu tenho 8 anos que eu e uma chefe, a gente ministra os cursos de gastronomia, a gente tem uma cozinha, e eu tenho o hábito de nunca falar o cardápio. Eu tenho o tema, mas eu não falo. E aí, no final... eu falo, vocês perceberam que todas as preparações não tinham glúten, não tinham derivados, e normalmente a maioria é vegetariana? Porque eu não falo, eu não classifico, para não ter aquela primeira resistência. E as pessoas, nossa, eu gostei, eu experimentei, porque a minha ideia é justamente ter essa experiência sensorial, para que as pessoas consigam fazer essa transformação e verem que é fácil, não tem nada complicado nessa transformação. O que vocês estão fazendo aqui, meninas, é fundamental, porque, assim, as pessoas precisam de muita informação para terem a força de vontade de mudar um hábito alimentar, que a gente sabe que no começo não é fácil, com toda a família questionando, sem entender, mas que besteira, mas que frescura, mas isso é moda. Questionando e desanimando, né? Você sabe que a questão social é mais difícil do que a questão nutricional e alimentar. Sim, com certeza, com certeza. 70% das perguntas e dúvidas que as pessoas têm e vêm para mim é como você lida com a sua família, como você lida com seus amigos, como é que você faz, né? Porque a comida é a melhor parte, a parte mais gostosa, né, Lu? Você fecha aí uma possibilidade, uma janelinha de possibilidades, você abre um portal de Nárnia enorme, gigantesco. Exato. Variedades, fala assim, meu Deus, onde que eu estava que eu não conhecia esses alimentos, né? Onde que eu estava? E coisas muito mais gostosas, muito mais prazerosas, fáceis de fazer, a gente ensina nos livros, né? Diário de uma Vegana Humilde, tem centenas de receitas facinhas, mas é isso, eu acho que a sociedade, assim, ainda está muito, né? É cultural, principalmente no Brasil, cultural. Né? Assim, e a gente viu agora nessa pandemia, né, meninas, o quanto todo mundo tentou sempre ir pelo
mais prático, né? Você estava, Luciane, você estava falando, né? As pessoas, se não voltarmos a ter prazer de lidar com o alimento e ter esse jardim punk, aí é meu sonho de consumo, né? Outro dia eu estava falando com o Daniel. Eu sou do interior, né? Eu sou do interior, Gisela, é mais fácil. Pois é, eu tenho uma área externa no meu apartamento, porque eu moro numa cobertura, e eu tenho um terraço de 360 graus. Eu falei, não, gente, eu vou fazer um jardim aqui, punk, porque eu sou louca, porque punk, para mim, é minha paixão. Aliás, é o nosso próximo livro. Aqui, nós vamos fazer uma série, Não Seja Punk, ou melhor, Seja Punk. Muito bom. Seja punk. Então, a gente está... Quando a gente fala de punk, a gente está falando das plantas alimentícias não convencionais. Obrigada, Ju. E você não planta, né? Você não precisa ficar cuidando, que ela nasce e cresce muito rapidamente. São plantas que muita gente tem, às vezes em casa não sabe que são comestíveis, na rua, e são muito mais nutritivas. É impressionante quando você vê os números, né? Os percentuais de vitaminas, minerais, compostos bioativos, ora pronóbis, caputinha, taioba, enfim, tem uma infinidade no Brasil e as pessoas precisam conhecer mesmo, né, meninas? Agora, o Beltroega hoje tem mais ômega 3 que o peixe, né? Exatamente, então, pois é. Quando a gente fala de emoções, a gente tem que falar de intestino, que foi o que a doutora Gisela comentou, e o que a doutora Luciane falou sobre os ultraprocessados. Nessa pandemia, cresceu o consumo de ultraprocessados, que já era grande. Então, assim, eu vou trabalhar muito, eu vou privilegiar o meu trabalho, a gente sabe que é difícil, eu não estou condenando, não estou julgando, mas, assim, as pessoas desprestigiam a alimentação por não saberem da sua importância e passam a viver de bolacha recheada, fast food, pizza congelada, pipoca, gelatina. Tanto os adultos quanto as crianças, né? E aí você está o quê? Detonando o seu intestino, que vai ter uma ligação direta com o cérebro. Então, gente, como fazer com que as pessoas comam menos ultraprocessados, que tem ali na propaganda todo dia, é barato, é acessível, enfim, né? É vendido como prático, mas e aí, né? Como fazer para as pessoas voltarem para a cozinha, tirar um tempo do seu dia? Elas estão cansadas, a gente sabe, mas e aí? Como promover a alimentação? Eu tenho dados fresquíssimos que saíram essa semana do IBOP, uma pesquisa encomendada pelo GFI, que é o Good Food Institute, que é o Instituto de Pesquisa e Tecnologia em Desenvolvimento de Produtos à Base de Planta, análogos à proteína animal, né? Tem uns dados aqui que dizem assim, e como esses dados vieram dos últimos 2 anos, né? Porque a pandemia fez parte desses 2 anos. Então, olha só, cresce o número de flexitarianos. Flexitarianos são pessoas que estão reduzindo o consumo de produtos de origem animal, né? Então, 50% dos brasileiros já reduziram o seu consumo de carnes. Em 2018, esse número era de 29%. O que mais? 59% consomem alternativas vegetais em substituição aos produtos de origem animal. Isso, em 2018, era 37%. E aí, onde prefere consumir alternativas vegetais? Em casa, ao cozinhar, está em primeiro lugar, com 62%. Então, as pessoas começaram a cozinhar mais também. Isso é um ótimo número, uma ótima informação. Aí, o segundo é em casa, delivery, né? Delivery, 44%, em restaurantes ou bares, 34%. Exato. E colocando aqui um fator importante, porque o Vigitel, aqui, durante a pandemia, gente, nós aumentamos de 35% a 38% o consumo de álcool. Isso é muito triste. E muitos pais, principalmente mães, dizendo assim, agora eu vejo o quanto meu filho bebia. Porque bebidas prontas, drinks prontos. Então, gente, a gente foge totalmente daquilo que a gente imagina, né? Porque nós estamos aqui querendo trazer o paciente, ou, no caso, as pessoas, e todos os meus livros, quem tem sabe, tudo tem foto de alimento, e foto grande para ver o tamanho da folha, para diferenciar uma alface de uma outra, porque as pessoas faltam também com essa informação. E a importância, por exemplo, que eu vejo da simplicidade, porque eu digo, gente, não precisa ficar elaborando o prato, pô,
come o mais próximo que está na natureza, do jeito que está. Lógico, nós sabemos que tem alimentos que potencializam seu nutriente a partir do momento da cocção, mas coma o máximo possível como está, o mais simples possível, não precisa complicar. E isso também é uma coisa que as pessoas têm que começar realmente a ir para a cozinha. E é o que vocês falaram. No caso, essa pesquisa é muito interessante, eu não tinha se dado, Alana, que voltaram para a cozinha. Isso foi muito bom. Acho que esse medo... Então, esse medo do vírus, que as pessoas quiseram estimular a sua imunidade e tentar comer um pouco mais saudável, porque o primeiro mês você pede delivery, come coisa pronta, mas chega uma hora que o corpo não aguenta mais, né? E ela tem... Tanto que o número de eletrodomésticos para a cozinha que se venderam aumentou muito. Isso foi bacana. Eu acho que eu sou uma otimista, assim, sem saber desses dados, eu já conseguia perceber que as pessoas foram mais para a cozinha, assim, teve os deliveries e os fast foods e tudo, mas as pessoas se interessaram, né? E aonde, voltando para a sua pergunta, Juliana, como fazer? Como fazer? A Alana faz isso, eu faço isso, a Gisela faz isso, assim, seguindo a gente está sempre dando conteúdo, como fazer, como congelar, como ter as coisas práticas, como a Gisela falou, vamos voltar para o simples, é comida de verdade. Não precisamos inventar moda, é comida de verdade. E esses dias eu vi uma frase que eu acho que é da Clarice Lispector, que é: não se engane, eu consigo a simplicidade através de muito trabalho. Então, a gente acha que o simples é simples, ele não é simples, entendeu? Ele veio depois de muito estudo. Por que hoje a gente sabe que o simples é o importante? É uma alimentação baseada em plantas, é o que a gente deve ter na maioria. Não quer dizer que se você comer carne está errado, mas assim, cada um tem seu tempo para fazer as coisas. Mas é que os estudos levaram para isso de novo. Então, é isso. É simples assim. Quando as pessoas pensam em alimentação à base de planta ou comida saudável, elas já ficam com aquela versão achando que é salada, que elas não vão gostar. Eu vou comer brócolis, não gosto de brócolis, não gosto de couve-flor, mas, na verdade, ela pode ser muito mais saborosa, né? E, assim, às vezes, preparações muito simples, receitas muito simples. Cacau é planta, castanha é planta, batata é planta. Quando a pessoa pensa em planta, pensa em matinho, feijão, grão de bico, lentilha. Arroz, feijão, abóbora. Tudo isso você faz mousse de chocolate, sorvete, pão, queijo, lasanha, panqueca, biscoito, de forma saudável, de forma simples, de forma rápida, barata. Você gasta muito menos, né? Você gasta muito menos no supermercado, muito menos na farmácia, você vai precisar muito menos na farmácia. Então, as pessoas têm essa ideia, eu vou mudar minha alimentação, é caro. Não, não é muito mais barata. Mas é difícil. Não, não é. Então, assim, acho que a gente ensina isso muito bem, né? Tanto na internet como nos livros, assim, que é tudo muito rápido, muito fácil, não tem complicação. Se seu filho não come brócolis ou uma couve-flor, faz uma massa de pizza de couve-flor rapidinho. Não come inhame, faz um nhoque de inhame. Não come feijão com arroz, faz uma torta de chocolate com feijão com arroz. Eu acho que dá para fazer, né? Isso é alimentação à base de planta, gente. Não tem que ser menos prazerosa, não tem que ser mais cara e não tem que ser mais difícil. Muito pelo contrário. As crianças, você falou do filho que não come brócolis, né? Eu sou mãe também, meu filho tem 7 anos, e eu tenho ouvido muitos programas sobre maternidade, né? Podcast, enfim. E as pessoas estão, muitas, né, que eu ouço, gente, eu relaxei com a alimentação, porque era quarentena mesmo, então eu deixo ele comer os embutidos, aqueles empanadinhos de frango. Não, eu troco chocolate por assim, fez uma coisa que a mamãe pediu, ganhou um chocolatinho. Tô dando chocolate todo dia. Tô sendo uma mãe ruim? Não, imagina, tá ótimo, super normal. Gente, meu filho fez 7 anos antes de ontem, ele nunca teve uma doença, ele nunca tomou antibiótico, ele nunca tomou anti-inflamatório. Eu nunca levei ele na pediatra com dor de garganta, ele não sabe o que é isso. E assim, não toma leite, não come glúten, não come açúcar, porque eu faço absolutamente tudo em casa. Todos os doces, tudo que ele quer, ele tem. Vamos ter uma festa amanhã, vai ter coxinha, vai ter brigadeiro, vai ter bolo, vai ter tudo. Os amigos vêm, comem, não veem diferença. E o meu filho, muitas vezes, as pessoas falam, coitado. Tadinho do seu filho. Gente, juro, ele é tão feliz, ele é uma criança tão feliz, animado, tá sempre para cima. Então, por que para as crianças a gente tem que dar porcaria como sendo comida de criança?
vamos começar desde cedo a acostumar com vegetais, com pouco açúcar, sabe? Porque aí sim, eles vão crescer e vão manter isso e vão viver com qualidade de vida de fato, né? Prevenindo doenças como câncer, obesidade, diabetes e tantas outras, né? Exatamente, e nós temos um dado horroroso, né, que crianças com menos de 5 anos têm expectativa de vida menor que os pais. Gente, alimentação. Isso é o contrafluxo, né? Então, infelizmente também nós temos o seguinte, né, que as crianças de hoje são fruto de pais que também tiveram pais que eu já peguei, assim, pessoas no consultório, assim, chorando, eu dei uma madeira de refrigerante para o meu filho, eu não sabia que não podia, mas é tal história. Agora a gente sabemos que temos uma língua com receptores que nós trocamos a cada 2 semanas, então nós temos a chance de, em 14 dias, poder ajustar um paladar, porque muitas vezes a gente fala, né, ai meu Deus, como é difícil a gente tirar o doce. Gente, vai tirar o sal. Meu marido é cardiologista, então muitas vezes quando vem o paciente dele, eu falo, me dá 2 semanas de prazo, que você vê que a sua vida não vai ficar tão ruim, porque tudo é muito exagerado. E esses industrializados, eles são horrorosos no sentido de anestesiar as nossas papilas gustativas, e aí eu fico imaginando, meninas, o seguinte, essa mãe em casa, permitindo que essas crianças comam de tudo, tal dos embutidos, elas já estão confinadas. Aí dá um peito de peru, que é rosa, porque tem corante, que é excitatório cerebral. E é mantido rosa por causa de um bisulfito, que quem tem alergia respiratória é um passaporte para o hospital. Lotado de glutamato monossódico, gente. E ainda por cima de um tal de um antioxidante que você nem sabe repetir aquele nome. Então, eu fico imaginando o ambiente daquela residência com uma criança confinada e ainda por cima comendo esse tipo de produto alimentício lotado de aditivo alimentar. Não tem saúde emocional que aguente, nem da criança, nem dos pais, né? Mas, gente, por isso que a gente viu isso. E lembrando que não é só não ficar doente, que a alimentação não é só para não ficar doente, é como você ir muito mais além, né? Você ter uma saúde exuberante, você ter um corpo, um organismo que nasceu para ser assim, né? Não nasceu para ficar doente. Você conhecer o potencial pleno do seu organismo, seu cabelo ficar bonito, sua mente funcionar que nem uma máquina, seu raciocínio, sua memória, você dormir incrivelmente bem, acordar cheio de energia, cheio de disposição, feliz, produzir serotonina, estar feliz, né? Porque não é normal ter gastrite, não é normal ter enxaqueca, né, Gisela? Não é normal ter depressão, né? Ansiedade. Claro que ansiedade pode ter outros fatores também, né? Claro, não só alimentação. Mas não é comum, porque está todo mundo cometendo os mesmos erros, porque tu vê na casa, na família, todo mundo tem, não é porque todo mundo tem, é normal. Isso é comum que está todo mundo cometendo os mesmos erros. Alana, você falou uma coisa, quando você fala de energia, essa coisa toda, olha que interessante. As pessoas confinadas, e hoje está um medo de tomar sol, que é um absurdo. Onde sintetizamos vitamina D? Vitamina D está errado, o nome não é vitamina, é um hormônio. Mas a gente necessita do sol, e aquele sol que dizem que é para a gente não tomar, do meio-dia, né? Que 15 minutinhos nesse sol é quando a gente consegue sintetizar. E, gente, quando nós estamos 15 minutos com a maior parte do corpo exposta, uma pele jovem, vamos dizer assim, em 15 minutos são 14 mil unidades internacionais. E nós sabemos hoje que vitamina D, né? Ela faz 80 coisas diferentes no nosso organismo. 10% do nosso DNA tem receptor para vitamina D. Então, nós fazemos expressão gênica. Exatamente isso que você falou, Alana. Você ter a sua exuberância, né? O seu potencial genômico, tudo aquilo que você veio para fazer e ser na sua maior expressão, e a gente está fazendo nem comendo direito e nem fazendo coisas como tomar um sol, que é importante. Sol, que é tanto, gente, é energia, a gente precisa disso. Então, tem várias coisas que fazem todo o contexto global. Agora, eu não posso sintetizar a vitamina D e fazer dela tudo que ela tem que fazer se eu não tiver o magnésio, como a gente mesmo disse, né? Então, pessoal, a gente precisa daquela orquestra
que são as vitaminas e minerais. Às vezes eu estou com meu paciente e eu quero explicar que aquele estresse dele desviou zinco para minimizar os impactos do estresse e não sobrou zinco para fazer o famoso ácido clorídrico. Mas eu falo, peraí, não olhe o zinco como aquele nutriente milagroso. Ele é um elemento da orquestra. Orquestra, para ter um bom som, o que você precisa? De todos os instrumentos, na medida correta, só que você precisa de um maestro. E quem é esse maestro? O magnésio. Ou seja, é arroz, feijão, ou outro cereal, ou outra leguminosa, grão de bico, ervilha, feijão branco, enfim, quinoa, né? Legume, verdura, fruta, não é nada além disso, não é nada complicado, né? A feira, variadas. A comida vegana, eu estou comendo vegana na feira, gente, na feira. Né? É só isso, né? Se você preferir as da época, vão estar mais baratas. Menos agrotóxico. E você vai variar, porque a cada 2 meses você está comendo um legume diferente, uma verdura diferente. O ideal é variar, né? Todos os legumes, verduras, frutas. A gente tem tanta variedade. Imagina, bem-vinda de volta, Lu. Você tinha sumido. Você não gosta de Acabou nada, a né? energia, desculpa. Com tanta variedade, com certeza você vai gostar de alguma fruta, de algum legume, uma verdura, e vá testando formas diferentes de fazer, né? Isso. Tem tanta variedade. Você sabia que de cogumelos tem mais de 1,5 milhão de tipos de cogumelo? E a gente não sabia. É muita, eu amo. É muita coisa. A gente não conhece grande parte, né, dos alimentos da natureza. Assim, as pessoas acabam tendo alimentação comum, como feijão com arroz, a tal da mistura, né? Mistura no meio ali. Então, assim, é sempre a mesma coisa. Vai no mercado com limão, maçã e banana. A gente tem possibilidades novas, se presenteia com nutrientes novos. A natureza é tão rica, por que comer sempre a mesma coisa? Você sabe, Alana, que eu com essa preocupação, justamente nesse livro, estou ali que eu estou ao contrário, nesse livro do Alimente Bem Suas Emoções, eu fotografei, eu criei grupos. Então, o grupo das folhas doces e amargas. Aí eu coloquei as fotos, aí eu coloquei os nomes e fiz assim, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Eu falo, gente... Ah, doutora, mas eu só gosto de alface. Ok, Deus fez 5 tipos diferentes para você comer uma a cada dia da semana. Então, comeu essa semana, fez essa compra, procura comprar algo diferente da semana seguinte. Então, gente, cereais nós temos uma enormidade, as leguminosas. Então, é tão rico. Então, fotografem e deem uma olhada e respeitem a sazonalidade, lógico, a disponibilidade local e valorizem o seu agricultor, aquele pequeno agricultor local, tá? Aquela agricultura que é sustentada pela comunidade, que é um trabalho tão bonito, procure ver a seu lado quem é que está plantando e valorize. Vai lá comprar o ovo caipira daquele senhor, leve as crianças, eles vão ver como é que estão sendo plantadas e como que crescem os alimentos, porque tem criança hoje que vai no consultório e acha que batata é aquela palito que ele vê no prato, ele não sabe que é um tubérculo. Então, estamos assim, né? Mas já traz a criança para cozinhar, né? Traz para cozinhar. Sim, ótimo. É muito importante ambientar a criança nesse mundo, assim. Então... E sobre pequenos produtores, às vezes você comprar de produtores locais, orgânicos, é mais barato que você comprar não orgânicos no mercado, e você recebe em casa. Olha na internet, gente, procura lá, produtores de orgânico perto de você, pergunta pelo porteiro, porque normalmente quem mora perto de você já está comprando, então já sabe, já te informa. E tem o CSA, né, que tem... exatamente o que eu estava falando. Boa, Lu. Pela comunidade, então provavelmente todo mundo pode ir atrás aí, CSA, e ver na sua cidade se tem essa produção. E falando da criança, porque eu não estava aqui, mas uma das coisas que eu invisto muito no meu trabalho é o curso de gastronomia para criança, onde elas vão no jardim. É muito importante você pegar na planta, você saber de onde ela vem e a preparação. E é fantástico como a educação dessas crianças transforma a família. Os pais, educa os pais. Como pais, nós temos que ser exemplos, né? Porque eu tenho muitos pais que chegam, que tomam Coca-Cola todo dia e tal, e querem uma alimentação saudável para os filhos. Eu faço, então, primeiro minha consulta vai ter que ser com você, depois eu faço com o seu filho.
porque é o exemplo. E depois, as crianças, essas novas crianças, que muitas estão nascendo vegetariana, como a Alana, elas estão transformando a mentalidade dos 56% a 60% das crianças estão nascendo intolerantes e alérgicas à proteína animal. Que bom que você falou isso. Sim. Eu já atendo muito dessas crianças, e os pais chegam desesperados, né? Ai, minha filha, meu filho não come carne, como vai saber? Bom, ele não vai crescer. E aí a gente tem que acalmar, tem 1,75 fazer todo o trabalho. Cresceu bem, né? Agora, falando um pouco também sobre saúde emocional e alimentação, a gente vê hoje em dia na publicidade, nas redes sociais, que o padrão de beleza está sendo muito mais flexibilizado, vamos dizer assim, né? Demorou, mas está chegando isso. Mas ainda assim, eu percebo muita gente bem assim preocupada, neurótica em perder peso, em fazer LED, desenhar LED na barriga para parecer tanquinho, mudar o rosto. Existe, Alana? Existe. Desenhar LED, o que é isso? Desenha de LED, os tanquinhos na barriga. Enfim, tem uma infinidade de opções para você se modificar plasticamente. Tem os filtros no Instagram, que as pessoas procuram cirurgião para ficar com a cara do filtro. E aí, para isso, também fazem todas as loucuras na alimentação que você possa imaginar, porque o que importa é entrar num padrão considerado perfeito, né? O que seria uma pessoa perfeita? Mas, enfim. O que destaca é o diferente, né? Quando você é igual. Exatamente. O legal está no diferente, né? Na diversidade. Pois é. E aí, o que eu penso? Que isso vai gerando ansiedade, isso vai gerando uma relação super nociva com a comida, você não vê mais aquilo como uma fonte de nutriente, o que vai te dar vida, te alimentar, você vê às vezes até como um inimigo, né? Vocês sentem isso nas conversas, vocês percebem no consultório que essa necessidade de entrar num padrão faz com que as pessoas se distanciem de uma alimentação saudável? Você sabe que essa foi até a inspiração para esse segundo livro, que eu trouxe a filosofia do wabi-sabi, justamente nessa indignação minha de ver até onde as pessoas estavam indo, um desrespeito com o corpo, né, com seu limite físico e genético, inclusive, porque você puxa seu corpo além até dos seus limites, com alimentação, com exercício físico e tudo isso. E o wabi-sabi traz essa filosofia japonesa que traz essa visão estética da transitoriedade da vida, da imperfeição, e que o imperfeito tá tudo certo, né? É bonito. Então, são aquelas cerâmicas que se quebram e são remendadas. E aí, no livro, uma amiga plástica fez todas essas cerâmicas remendadas para a gente usar na comida, sabe? Dando essa coisa, esse desapego dos enquadramentos, né? Porque essas dietas, né, todas essas dietas que a gente ouve falar, tudo tem seu momento, não estão erradas, tudo tem seu momento certo para ser aplicada, são bem aplicadas pelos médicos, nutricionistas, mas tá tudo certo, né? Você não precisa estar ali comendo só aquilo o tempo todo, não saindo, indo atrás dessa perfeição, né, que você acha que tem que ter, e já... Você sabe que às vezes eu tenho um paciente que fala assim, não dá para você colocar tudo isso em comprimido, não? Porque aí eu prefiro já tomar esse comprimido e não é isso, geração, não tem isso. Eu fico chocada. Eu falo assim, não, mas é a comida, a gente tem que fazer a comida. Aliás, o nutricionista, o suplemento é uma partezinha disso aí, entendeu? É muito doido isso. Agora, vocês estão falando de um padrão de beleza olhando por um lado. Vocês não estão notando que hoje as pessoas também estão assim... que se dane, você gorda, você gordo, e a sociedade está conivente. Gente, quando eu entrei no metrô e vi um banco para obeso, não que seja contra nós termos, assim, digamos assim, espaços próprios, mas para uma pessoa que está assim, por uma patologia. Mas hoje é uma conivência, né? Tá muito permissivo isso. Você hoje, e as meninas, eu vejo isso porque eu moro na Vila Madalena, gente, vocês imaginam ali o que não circula, né? Eu fico assim, abismada de ver aquelas meninas imensas que estão com o seu shortinho, com a barriga de fora. Quer dizer, eu não sei o que passa pela cabeça, porque aquilo não é saudável. Quer dizer, também esse extremo, né? Sim. Eu acho que você se aceitar como
é essencial, mas sempre buscando, claro, se você precisa reduzir o peso para ter saúde, para diminuir colesterol, diabetes, é super válido. Eu até concordo que as pessoas se aceitem, mas a gente não é obrigada a ver umas coisas. Gente, é aberração que você encontra de vez em quando na rua. As pessoas estão de uma maneira que é chocante. Então, eu não sei se as pessoas também querem agredir com esse tipo de postura. Agora, eu não sei, eu acho que ainda estamos numa fase que ainda a gente precisa de equilíbrio, nem tanto aqui, nem tanto ali. E uma hora acho que a gente vai chegar nesse bom senso, né, que é uma coisa tão difícil para, enfim, não só aparentemente, mas para a nossa saúde também, porque não é possível uma pessoa dos tamanhos que eu tenho. Gente, eu tenho recebido paciente com mais de 160 quilos, o que é isso? Eu tive que trocar a balança do consultório, porque a minha só pesava até 150. E graças a Deus que estão vindo, mas como que deixou chegar até ali? Né? Essa que é difícil de julgar, né? Porque a gente sabe que a gente tem depressão, ansiedade, a pessoa não quer viver desse jeito, mas às vezes é uma forma dela aceitar e mostrando para os outros que ela está bem com isso, assim. Pode difícil, cada caso é um caso, assim, mas é complicado. Claro eu acho que tudo vem do mesmo lugar, Gisela. Tanto esses ortorexos quanto esses. É o mesmo lugar. Todo o excesso é uma falta. Exatamente. E é o pêndulo. Aqui, ele vem aqui e vem aqui. Exato. E aí, tudo converge para o mesmo lugar, que é a moderação e o equilíbrio. Tá? E aí, por isso que a gente está falando tanto. A Alana tem razão, é a ansiedade, a depressão. Como que chega nesse lugar? Através desse caminho da ansiedade. É doença, né? É uma doença. É que assim como a pessoa anoréxica assim, olha no espelho e não se vê daquele tamanho, provavelmente a outra também, né? Com certeza. É muito... mais uma vez... distanciar a alimentação do que ela precisa ser, porque aí a alimentação vira a fonte de prazer, né? E aí você tentar buscar o prazer numa meditação, num exercício físico, numa leitura, enfim, tudo tem a ver com autoconhecimento. E o que vocês fazem para manter essa saúde emocional? Gente, eu preciso dizer, eu estou fazendo terapia, meditação, acupuntura, tudo para encontrar um centro aí nessa pandemia. E esse ano tudo isso me ajudou muito. Vocês têm alguns hábitos que ajudam? Sim, mas a vida de espiritualidade, a gente é um tripé. E a vida de espiritualidade, ela tem que estar no equilíbrio da física e da psíquica. Agora, você não alcança uma vida de espiritualidade se você também não tiver uma mente saudável, né? E um corpo saudável. Então, é um todo. Agora, a parte do dia em que você tem que ter um equilíbrio, você tem que fazer a sua atividade física, que hoje a gente sabe que é remédio, né? Isso é indiscutível, e a gente sabe o quanto é difícil. E, gente, eu tô com 65 anos, gente, olha, depois de uma idade, cada década a gente cai esse metabolismo, é punk, da gente estar se mantendo, porque não adianta, a gordura corporal não é saudável, mas ela tá lá, entendeu? E a gente tem que ir contra, né, esses depósitos de gordura pró-inflamatórios. Então a gente tem sim que estar sempre fazendo uma atividade física, equilibrando no dia os momentos, mas o momento seu de oração, ou cada um tem o seu momento, ou na meditação, ou enfim, no seu culto, isso é fundamental. O que nos traz a paz é o nosso encontro pessoal com Deus. Sem isso, a gente não faz nada. Quer dizer, o meu momento é esse, entende? Mas eu já cultivo isso, meninas, há um bom tempo, tanto que como eu trabalho numa forma missionária para a Canção Nova, o que acontece? Eu tenho a graça de frequentar ambientes que me despertam muito o desejo de melhorar. Porque aqueles meninos ali, que são aqueles missionários de vida, que chegam e falam assim, a gente está aqui para viver com o essencial e não com o supérfluo. Você chega em casa, olha aquele armário com um monte de roupa, você fica pensando duas vezes, será que eu preciso de tudo isso? Então a gente tem ali a nossa quarta-feira da Boa Morte, que é uma vez por mês, um momento que você para e faz exercícios próprios daquele momento. Então é muito importante a gente estar ligado a uma comunidade, a uma igreja, enfim,
a tudo aquilo que vai nos trazer esse centro, que vai nos pôr no centro e vai nos trazer paz. Eu acho que é isso, é a tríade, corpo, mente e espírito. Exatamente. Então, alimentos e atividades que alimentam essa tríade, porque um não vai funcionar sem o outro, não é? Então, os alimentos que vão alimentar o cérebro, o corpo, meditar, fazer exercício físico, cuidar do intestino, dormir bem é fundamental para essa tríade. E entender, né, trazer a consciência. E a espiritualidade, ela vai vir ou através de uma religião, ou através de meditação. Você pode escolher o seu instrumento, não importa, né? Você vai escolher o que... Até cozinhar. O budismo traz uma ideia bacana. Eu coloquei o budismo no livro também, porque ele é o que mais traz essa ideia do cozinhar e do ritual que é isso, né? E de como o ato de cozinhar é meditativo. É lindo essa parte do budismo. E é isso. É você estar escolhendo os seus instrumentos. Não importa se é Ayurveda, se é budismo, se é antroposofia, se é nutrição funcional, se é ortodoxa. Tudo junto. Se você consegue fazer isso sozinho, lendo, cuidando da família, cuidando do seu jardim, mas você descobrir o que é bom para você, é o seu autoconhecimento, e aí você está no caminho da evolução. E lembrando que cozinhar pode ser uma meditação ativa também, né? Para quem acha que não cozinha, meditação, ali você está, como natação também pode ser uma meditação ativa, cozinhar, às vezes você está ali centrando, né? Então, a minha forma de superar, você perguntou, né, Ju? Também. Sim. Tendo meu corpo limpo, desobstruído, né, energeticamente, fisicamente, para conseguir meditar melhor e conectar corpo, mente e espírito. Lembrando que religião é diferente de espiritualidade, né? Sim. E toco violão. Acho que é muito que legal. Uma terapia maravilhosa, que é quando você para de pensar só em você e entra em outra coisa. Porque eu acho que a grande fonte também de muitas dores, quase todas as dores, é sempre o eu, né? O ego. O ser humano sempre olhando só para si, só para si. O veganismo é o oposto disso, é quando você para de olhar só para si e pensa no outro, é empatia pelo outro. Ninguém é vegano por si, você pode ser vegetariano. O vegano não, o vegano ele é pelo outro, porque a gente acredita que não é mais uma escolha só pessoal, uma sua escolha fera do outro, porque tudo que a gente está vivendo, inclusive o Covid, justamente vem dessa origem, né? Da exploração animal. Tudo de ruim, a destruição do meio ambiente, 90% da poluição das águas, dos ares, devastação, né, tudo isso que está acontecendo vem da exploração animal. 70% das doenças são causadas pela alimentação errada, estilo de vida errado. Então, não tem como você ter um centramento, você ter um mente saudável, um corpo saudável. Primeiro, se você está se alimentando de morte, se você está alimentando de veneno, se você está pensando, também só está pensando em você. A hora que você para de pensar só em você, começa a pensar no outro, tudo muda. Tudo muda, né? Então, não é mais uma escolha só pessoal. Escolha pessoal, a cor que você vai pintar a parede. Agora, não é mais uma escolha pessoal quando a tua escolha fere é minha. Não é uma escolha pessoal, é naquele momento, quando você para no posto de gasolina, na loja de conveniência para comprar o seu sanduichinho que você está com fome, é nessa hora que você escolhe salvar ou matar. Nessa hora que você escolhe 1 quilo de manteiga, gastar 18 mil litros de água, ou não, uma água que não é só tua, é de todo mundo. É nessa hora que você escolhe devastar milhares e milhares de árvores, ou não. No meu restaurante, Purana, quando você vem a conta, eu queria que a pessoa tivesse noção do impacto positivo que é quando ela faz uma alimentação à base de plantas. De novo, gente, a base de planta pode ser moqueca, coisas gostosas, né? Vem junto uma nota de impacto positivo, que ela sabe que através daquela alimentação, naquele momento ela foi uma heróica, naquele momento ela salvou X animais, ela salvou milhares e milhares de árvores, milhares e milhares de litros de água e deixou de poluir. Então, assim, lembrar e trazer responsabilidade para a gente, que tudo que a gente faz impacta no outro sim, porque a gente não tem mais tempo. Né? Não tem mais tempo. Inclusive, se tem Covid, vai vir outro vírus, até as pessoas tomarem responsabilidade para si em relação ao outro. Né? E quem também acaba sendo beneficiado, você mesmo, com saúde. Né? E tua vida seus filhos, seus netos. A alimentação é o maior agente de transformação da tua vida. Nada vai mudar mais do que a alimentação. Né? Que vai mudar teu psicológico, teu emocional, tudo muda, tudo em volta muda. Tua energia muda, tudo muda, tua vida muda.
né? No Diário de uma Vegana 1 e 2, eu ensino receitas fáceis, baratinhas, transformadoras, conto histórias, não tem só receita, tem até receita, tem todos os porquês da questão nutricional, social, ambiental, todos os porquês, as questões, né? Ah, mas o meu crush não é saudável, meu crush não é vegano, o que é que eu faço? Tá lá a resposta. Minha família não entende, tá lá a resposta. Vou viajar, o que eu faço? Tá lá a resposta, né? Por que não leite? Por que não mel? Por que não ovo? Todas as respostas embasadas e trago as soluções embaixo, assim. Então, é para transformar a vida, gente. Sei que nosso tempo está quase acabando, né? Então, faça isso por você, porque só você pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer por você, né? Porque a alimentação é a única coisa que só você pode transformar, porque alguém pode te dar banho, alguém pode te carregar, alguém pode... Mas comer, só você pode fazer, né? E vai transformar a tua vida. E é fácil, gente. Faz isso por você, se permite. Lembrar que cozinhar pode ser um novo hobby, né? Sim. Muita gente adotou como um novo hobby na quarentena, e é uma forma de você cuidar do outro também, né? O meu filho, ele me vê cozinhando o dia inteiro, todo dia, e meu pai, meu irmão, e minha mãe, enfim. E ele viu um desenho esses dias que tinha uma bruxa, e ela estava com uma cozinha cheia de comidas lindas, salgados, doces, e ele falou na hora, assim, ela comprou. Falei, por que, filho? Ele falou, porque bruxas não cozinham bem assim. Ele associa o ato de cozinhar com um ato de amor, né? Então, acho que isso que a gente passa na hora que a gente cozinha também é o exemplo, e fica essa atmosfera de afeto que também, com certeza, ajuda nesses momentos difíceis, né? Ju, fala que bruxa também pode ser boa, bruxa boa. Bruxa boa, sim. Essa daí era muito má. Ela era muito vilã, realmente não tinha cara de boa cozinheira. Meninas, considerações finais, livros, Instagram, Gisela, por favor. Bom, queria aqui deixar assim as minhas mídias à disposição, o canal do Instagram, no YouTube. E, meninos e meninas, lembrando, o corpo humano é templo do Espírito Santo. Às vezes é como as meninas falaram, às vezes a gente está num momento assim que a gente está descarregando tudo nesse corpo e fazendo o quê? Colocando o que não deve. E as repercussões, elas são inevitáveis. Ou com um sobrepeso, uma obesidade grau 1, 2, 3, enfim. Mas nós temos que parar para pensar. Às vezes é duro a gente ouvir algumas coisas, mas quando impacta, é porque falou no nosso coração. Então, vamos ouvir o que Deus está querendo colocar na gente. Porque, sabe, pensa com carinho nesse organismo. Pensa naquela parábola dos talentos. A gente só vai devolver uma coisa. Quando Deus nos pedir para prestar contas, vão ser só de duas coisas. O quanto você amou, a começar por você mesmo. Como você cuidou de você. E quando você não tiver... Eu, por exemplo, faço um trabalho voluntário na Canção Nova. Há 14 anos eu tenho um programa que eu estou ao vivo, disponibilizando durante 1 hora, agora é meia hora, mas disponibilizei durante 14 anos 1 hora do meu tempo, de um conhecimento que eu pagava em dólar. Para quê? Para você, para a população, para o pessoal ter acesso a informações de qualidade. E o programa traz profissionais do maior gabarito. Por quê? Porque eu faço questão de trazer o meu respeito por você, para que você, sabe, para que você tenha uma tomada de consciência e que você possa ter ferramentas, e a gente está sempre lá para ajudar. Então, nós temos o programa Mais Saúde na Rádio América, para todo o Brasil, pela Rede Canção Nova. Tem o programa Mais Saúde, que é todo dia na TV Canção Nova, todos os dias, das 11h47 às 11h57, são 10 minutos de muita informação. Temos vários livros maravilhosos, todos aqui pela Editora Loyola, outros pela Editora Canção Nova. E o mais importante, gente, informação. Com informação, você se liberta. Então, fica aqui a minha dica, o canal do YouTube também sempre com esse intuito, e sempre, como eu digo, né, eu estou à disposição para quem precisar e quem quiser fazer contato, porque eu sempre respondo os meus e-mails. Quem me escreve sabe disso.
Eu vou ser bem breve, que a gente tem pouquíssimo tempo, que eu sei. Quero só agradecer a você. Pode falar que rende, vocês ainda rendem. Quero agradecer a você, Juliana, quero agradecer a Bienal pelo convite de estar falando aqui, e o diálogo tão determinante, tão importante nesse momento, né? Agradecer a Gisela, agradecer a Lu, um prazer estar aqui com vocês. Quero convidar vocês para almoçar lá comigo no Purana, tá bom? Para a gente se encontrar. Com todos os cuidados, com máscara, com tudo. Delícia! Agradecer também os intérpretes livres, que eu estou aqui apaixonada olhando para eles, assim, falando, nossa, que incrível, eu queria aprender. Obrigada a vocês, tá? Libras. E também falar meus livros, Diário de uma Vegana 1, Diário de uma Vegana 2, em todas as livrarias e grandes lojas físicas e online pela Globo Livros, né, que são minha parceira, sou apaixonada por eles, Camila, Mauro, todo mundo aí, um beijo para vocês. E Diário de uma Vegana também, 2 temporadas de GNT, está no YouTube, só assistir lá. Vou lançar meu curso online agora, essa semana, então me sigam lá no Instagram, no Facebook, Alan_Rocks. E, gente, estou aqui à disposição. O caminho é lindo, só você pode fazer, transforma a tua vida aí através da alimentação, que é fácil e lindo, e depois você me conta. E não é só por você, lembrando que a gente está no mundo aí com 8 bilhões de pessoas e a gente tem urgência em transformar, tá bom? Não é só por você, é pelo outro. Empatia é a palavra, acho que do século, empatia. Empatia e compaixão, né? Fiquei isso também, né? Foi pelos outros, pelos animais também. Animais não estão comigo da hashtag falei, animais não... E eu também agradeço essa oportunidade, Bienal, SESI São Paulo, minha editora. Prazer estar com vocês, Alana, Juliana, Gisela, Eliane, o companheiro. E falar dos meus livros, Alimento, Movimento e Alma, que é também o nome do meu instituto. O primeiro é de receitas funcionais para o dia a dia, onde eu reparto as receitas em temas como saúde da mulher, saúde do homem, adolescentes, prevenção de câncer. E o segundo, que é saúde para receitas para o equilíbrio, onde eu coloco a bioquímica, né, para o cérebro, onde eu coloco as punks, receitas com punks, receitas ayurvédicas, antroposóficas, né, com esse olhar e com o olhar budista também. Então, é isso. O que eu trago é um pedido de consciência alimentar, de autoconhecimento, de modulação alimentar, que com isso a gente vai conseguir seguir na vida com as nossas melhores forças, de corpo, mente e espírito. E não só da gente ter uma alimentação saudável, mas ter uma relação com a alimentação saudável. Isso é fundamental, tá bom? Prazer estar aqui. É isso. Resumindo, faça o melhor possível, né, gente? Isso. Muito obrigada, meninas. Eu quero passar também os meus contatos, né? Meu Instagram, @jornalista Juliana Carreiro. Eu tenho um blog no Estadão, né? No estado de São Paulo, que é o Comida de Verdade, e eu tenho um livro de receitas também, que é o Comida de Verdade, Receitas para Todas as Horas. Que legal! Eu quero agradecer muito essa conversa, eu acho que foi muito produtiva, eu espero que você tenha gostado, eu espero que a gente tenha passado um recado de aceitação, de entender que a comida é sua maior aliada para a vida, e que é muito simples fazer algumas mudanças que vão, de verdade, te trazer muito bem-estar, muita qualidade de vida. E agradeço a Bienal pelo convite, foi um prazer, agradeço aos intérpretes, Eliane, obrigada. É isso, até a próxima. Obrigada. Até, prazer. Prazer foi meu. Tchau, tchau. Tchau. Bom final de semana. Para vocês também.